A Secretaria de Saúde de Jacareí promove até o dia 31 de julho testes rápidos para identificar hepatites virais, AIDS e sífilis em todas as unidades básicas de saúde. A ação faz parte da campanha Julho Amarelo. A Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 28 de julho como um dia mundial contra as hepatites virais. Por isso que agora em julho acontece a campanha contra as hepatites. Quem vai contar pra gente sobre a programação que acontece aqui em Jacareí é a doutora Rosana Gravena, que é secretária de saúde aqui. Doutora, conta pra gente quais são as atividades que estão acontecendo durante esse mês aqui na cidade. Então, as 18 unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família estão desenvolvendo o teste rápido de hepatite B, C, HIV e sífilis. Então, uma programação especial no dia 28, que é o dia D dessa campanha, né? Sim, no dia 28, o sábado, o dia inteirinho, na cidade de Salvador, no Parque Meia Lua e no Igarapés, teremos o teste o dia todinho, das 8 da manhã às 16 horas. Aqui em Jacareí, neste ano, já foi registrado algum caso de hepatite? Sim, todos os anos são registrados. Já tivemos aqui 21 casos de hepatite sem fazer a campanha. A gente espera que nesse período aumente o número de casos diagnosticados para que seja feito o tratamento o mais rápido possível. Doutora, conta um pouquinho pra gente sobre o que é a hepatite, quais as formas de prevenção. Então, são vários tipos de hepatite. Aqui nós focamos a hepatite B e C, que são as transmitidas por contactantes de sangue, né? A hepatite é uma doença grave, silenciosa, ela às vezes leva 20, 30 anos para manifestar e não causa sintomas na maior parte das vezes. Então, o teste é importante. É importante também a vacinação para a hepatite B, que aí evita realmente a doença. O teste, ele é um teste bastante rápido, ele é feito na hora, o resultado fica pronto em meia hora e as medidas seguintes já são tomadas, né? O paciente é encaminhado por hepatologista, por infectologista. Então eu chamo a população realmente para fazer o teste e tratar o quanto antes. Muito obrigada, doutora. Aqui em Jacareí, 18 unidades básicas de saúde estão com um teste rápido para a população poder vir fazer. E no site da Prefeitura tem a lista completa do endereço e dos telefones dessas unidades. Carolina Silva, de Jacareí, para o Repórter Setorial. Desde janeiro, o Ministério da Saúde adotou um novo modelo de transferência de verbas federais para estados e municípios, como forma de dar mais liberdade e autonomia local para a destinação desse dinheiro. O modelo vale desde 31 de janeiro de 2018 e permite aos estados e municípios maior autonomia para definir onde e como serão usados os recursos da saúde. Antes, esta verba era gasta por meio de 6 blocos: atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimento. Agora, os repasses são feitos em apenas 2 blocos: custeio e investimento. Para o governo, a nova regra vai permitir mais flexibilidade no uso da verba. Por exemplo, se um município enfrenta uma epidemia de febre amarela, será permitido a transferência do recurso para esta área. Já a fiscalização será da seguinte forma: a cada 2 meses, o Ministério da Saúde vai exigir um balanço de como e onde o dinheiro está sendo gasto, com auxílio do CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, uma ferramenta que possibilita o acompanhamento e monitoramento da aplicação dos recursos da área da saúde e também por meio de um prontuário eletrônico, que visa dar mais eficiência na gestão dos gastos públicos. E a cada 4 meses, o secretário de Saúde deverá ir até o Conselho de Saúde prestar contas. Para este professor universitário, a medida é válida. O gestor vai poder trabalhar melhor o dinheiro, mas defende que o percentual mínimo de investimento na saúde deveria aumentar. Teoricamente, eu acho que é perfeito. E dá uma facilidade para o gestor trabalhar com esse dinheiro. A melhora seria se houvesse um repasse maior também, porque hoje em dia a obrigatoriedade é 15%, mas na verdade os municípios acabam colocando muito mais, coloca 20%, 25%. Nossa reportagem procurou a Secretaria de Saúde do município de Jacareí, mas a pasta optou por não se pronunciar. Você acompanha agora a segunda parte da entrevista de hoje. Às vezes a gente pega o pai falando, deixa de ser dedo duro, garoto. Desde criança, né, a gente tem noções
de que não é bonito ficar apontando aí as pessoas, mas, hoje em dia, a Justiça está utilizando muito esse instituto da delação premiada, que permite favores àqueles que, dentro do crime, confessam e entregam os colegas, e também está havendo aí uma discussão de que não teríamos resultados, doutor Fernando Pedroso, que está hoje aqui para falar com a gente sobre o tema, a Justiça não teria resultados tão importantes quanto a utilização do mecanismo para situações como esse escândalo, né, que é o maior do mundo que eu tenho notícia, né, da Lava Jato. E o mensalão, que foi o primeiro degrau. Perfeito. Diga-se de passagem, foi a pergunta do último bloco, se é necessário a utilização, o emprego desse instrumento investigativo, né? E sim, não vejo outro mecanismo que não através da delação premiada. É óbvio que, como não existe uma regulamentação, a delação premiada ela necessita vir a ser regulamentada nos seus pormenores para evitar, obviamente, críticas hoje existentes. Mas ela se faz imprescindível, se faz necessária quando trabalhamos justamente com essa forma de criminalidade que hoje é muito bem engendrada como uma organização criminosa. Os crimes organizados, muitas vezes, eles têm aparatos melhores do que o próprio Estado. Agora, tudo justifica o fato de haver prisões temporárias, prisões preventivas, manter o sujeito lá numa situação terrível, porque as prisões brasileiras são verdadeiros infernos, né? São calabouços, né? Uma coisa horrorosa. O sujeito, naquela circunstância, ser premido a fazer confissões e delatar pessoas não é uma coisa que talvez afronte, né, o direito brasileiro, que preserva a inocência até a culpa formada? Preciso. Grande indagação, diga-se de passagem. O que é importante nós observarmos, antes de qualquer coisa, é falarmos das prisões. Nós temos várias formas de prisão. Nós temos a chamada prisão civil, no caso de inadimplemência, né, de alimentos. Nós temos a prisão administrativa. Nós temos as chamadas prisões, inclusive, prisões de falido. E temos duas que são as mais discutidas, que são as prisões chamadas prisões processuais e prisão penal. Prisão penal é aquela que se dá logo depois do trânsito em julgado, já tem uma sentença definitiva. Então, ou então o segundo grau de jurisdição. Não, mas essa não seria penal ainda, seria uma prisão processual. Processual. E dentro das prisões processuais, nós temos o flagrante, a preventiva e temporária. Acontece que essas prisões, flagrante, preventiva e temporária, elas são a última ratio, ou seja, em outra palavra, ela é a última medida a ser aplicada. Elas só são aplicadas se presentes alguns requisitos. Requisitos esses trazidos no nosso ordenamento. Então, requisitos que a gente fala periculo in mora, então tem um periculo na demora do julgamento, ou seja, perigo da pessoa se evadir, né? Ou seja, perigo da pessoa fugir para evitar o cumprimento da pena. E, por demais, nós temos a que a gente denomina fumus comissi delicti, ou seja, o fumo de que, na verdade, a fumaça. Né? De que aquele ato deletério foi realizado, aquele ato que criminoso foi praticado. De certa forma, há uma grande crítica acerca das prisões e da delação, por isso que eu achei interessante essa indagação. Porque existem alguns doutrinadores, que são estudiosos do direito, que eles pontuam que essas prisões processuais, elas estavam sendo utilizadas como um mecanismo para forçar a eventual delação. Então, um mecanismo para forçar que o sujeito viesse a confessar o crime e apontar os demais agentes. Entretanto, essa disso, ou seja, de certa forma, a maioria da doutrina, do outro lado, diz que isso não corresponde com a veracidade. E por que não corresponde com a veracidade? Em primeiro lugar, porque as prisões processuais, elas se dão em hipóteses excepcionais. Hoje nós temos algumas medidas cautelares diversas da prisão, que são aplicadas ao contrário dessa prisão. Como, por exemplo, podemos trazer aí a própria situação do sujeito, ele sai sem ser preso através do monitoramento eletrônico. Então, a chamada prisão domiciliar antes dessa prisão processual. Então, existem outros mecanismos que podem ser empregados no local da prisão, que são essas medidas cautelares diversas da prisão, e que, de certa forma, se casam muito bem com a delação premiada. Ou seja, não tira a voluntariedade dela, a espontaneidade dela. Por que se briga tanto sobre quem tem a competência de acolher a delação premiada? Uma hora a Polícia Federal acha que tem o direito, o Ministério Público não concorda, o outro quer, o outro puxa, estica. Como é que vai terminar isso, doutor? E é perfeita essa indagação. Porque quando nós falamos do direito penal, do direito processual penal, a investigação ela é presidida
pelo delegado de polícia, que é a autoridade policial. Então, quem faz a fase investigativa, que é a fase, então, que vai se apurar elementos de informação acerca da materialidade, se o crime foi realizado, e da autoria, quem realizou, é o delegado de polícia. Entretanto, a função de denunciar, a função, então, na verdade, de analisar esses elementos, eles são elementos robustos, convincentes, compete ao promotor de justiça. Então, inicialmente, se falava que tão somente o promotor de justiça ele poderia realizar essa delação. Por quê? Negociação. Essa negociação. Por quê? Exatamente, eu falei delação, né? Por quê? Porque, na verdade, ele é o titular do poder final, que é o poder de denunciar, é o poder, então, de dar continuidade ao processo. Perfeito. E compete, então, ao delegado a investigação, não ao poder de denunciar. Quer dizer, se a pessoa fizer a delação para o delegado, está arriscado o promotor não acolher e denunciar o sujeito assim mesmo. Perfeito. Entretanto, houve uma deliberação do STF recente, diga-se de passagem, que possibilitou que o delegado possa firmar os acordos de delação. E daí que está a discussão. Mas como que ele vai realizar esse acordo se não compete a ele o poder final de, obviamente, dar o prosseguimento ao eventual processo? Doutor, o que acontece? Essa delação, ela é condicionada a alguma situação ou ela é totalmente livre de responsabilidade, já que não há uma lei que a pontifique? Temos ainda um minutinho para o senhor esclarecer esse assunto. Nossa, perfeito. O grande problema da delação premiada é que muitas pessoas falam que a delação ela é como se fosse um sistema inquisitivo. Na época da Inquisição, se apontava determinado sujeito, sem contraditório, sempre para a defesa. O delator vai para a fogueira. Né? Ia para a fogueira, queimava, acabava o processo. Então eles falam que assim, será que a delação não é uma forma de rememorar, trazer de volta esse sistema inquisitivo? E hoje a gente fala que não. E por que não? Porque, na verdade, a delação ela é um meio de prova, ela não é um instrumento que vai dar base a uma condenação. Ela só dá base à condenação se, de fato, ela levar a provas que, de fato, corroborem aquilo que foi dito, para evitar que a pessoa diga por meramente dizer e ter a benesse do instrumento processual. Seria, pelo menos, essa ideação de uma forma mais corrida. Aliás, já tivemos alguns casos em que a delação não foi homologada pelo foro competente. Exatamente, porque não bateu com a prova. Doutor Fernando, eu vou pedir para o senhor voltar mais vezes aqui. Perfeito. Seus esclarecimentos são muito importantes, né? E eu tenho a impressão que em casa todo mundo já entendeu tudo sobre essa história da delação premiada. Obrigado mais uma vez e volte sempre. Eu que agradeço. Vamos para o último intervalo do dia e daqui a pouco tem a segunda parte da reportagem sobre moedas virtuais. Já tem loja aqui na região aceitando Bitcoin como forma de pagamento. Nós voltamos já.